Boa noite, Sam. Meu nome é Arthur. Tenho 39 anos e moro em São Paulo. Venho aqui para contar o meu relato. Bom, eu estava cansado de dirigir por horas a fio. Sou representante comercial. Quando aconteceu algo muito estranho, eu segui em frente pela estrada, que acabou desaparecendo de repente. Foi como se eu tivesse sido sugado para outra dimensão. Assim, cheguei a uma cidade sinistra. As casas eram enormes, pareciam mausoléus mesmo. Era uma arquitetura tão fúnebre que me deu arrepios. A neblina era tão densa que mal podia ver o que estava à minha frente. Foi então que eu vi pessoas pálidas, com traços estranhos no rosto, que pareciam hostis. Uma delas veio até mim e falou com a voz trêmula: "Você não deveria estar aqui. Este é o lugar dos que abraçam a escuridão, não de vocês." Fiquei paralisado de medo, sem entender como eu tinha chegado ali. Tentei entender o que estava acontecendo, mas a cada momento que se passava, percebia que estava em uma realidade diferente. Eu queria retornar para minha casa, mas não sabia como. Por muito tempo rodei em círculos pela cidade, e quanto mais longe eu ia, mais estranhas ficavam as coisas. Conforme a neblina aumentava, ficava mais difícil ver qualquer coisa. Além disso, havia símbolos estranhos por toda parte, que me davam a sensação de que algo ruim estava prestes a acontecer. Eu estava completamente perdido na cidade misteriosa, onde as casas pareciam mausoléus e as pessoas eram pálidas e hostis. Eu tentava desesperadamente encontrar uma saída enquanto vagava pelas ruas escuras da cidade, mas parecia que a neblina espessa e os símbolos estranhos que enfeitavam as paredes apenas me levavam a becos sem saída. Foi quando eu notei um movimento sombrio no final da rua. Uma figura alta e esguia emergiu da névoa, vestindo um manto negro que encharcou a luz do luar. Fiquei imediatamente arrepiado com o que vi. "Você não deveria estar aqui", disse a figura, com uma voz profunda e penetrante. "Esta cidade é para aqueles que abraçam a escuridão." Olhei para a figura com medo, mas também era a única esperança de encontrar uma saída daquele lugar. "Me ajude, por favor", pedi. "Eu não sei como eu cheguei aqui, mas preciso encontrar uma saída. Essa cidade é aterrorizante." A figura sombria sorriu e me estendeu a mão, convidando-me a segui-la. A princípio hesitei, mas eu sabia que não tinha outra escolha. A figura guia me levou a uma construção gótica, repleta de símbolos estranhos e estruturas imensas. E foi então que eu notei um grupo de pessoas, a maioria vestindo preto, reunindo-se em seus degraus. Eles pareciam ser de uma seita. "Símbolos antigos", sibilou a figura sombria. "Eles adoram as trevas. Eles têm sede de poder. Eles adoram os mortos. Eles veem a sua vida como posse de seus deuses antigos." Eu imediatamente recuei.
Percebi que havia caído numa cidade controlada por uma seita estranha. As pessoas se aproximaram de mim, me encarando com um sorriso sinistro. Eu sabia que eles tinham algo terrível em mente para mim. Lutei com todas as minhas forças correndo pela cidade, até que desmaiei e acordei no meu carro. Não sei se tudo isso não passou de um sonho, mas para mim foi muito real. Não sei onde eu estava, mas uma palavra vinha na minha mente: Sete Além. Desde então, nunca mais fui capaz de esquecer aquela experiência. A cidade foi um pesadelo que eu nunca vou esquecer. Uma cidade aterrorizante, que é controlada por uma seita estranha. Nunca mais quero me aventurar em uma cidade que tem como lá a morte e o poder sinistro. Boa noite. Boa noite, pessoal. Sou Luiz, aqui do Paraná. O relato que vou contar hoje me foi contado por um amigo que trabalha como campeiro em uma fazenda aqui do Paraná. Só uma explicação: campeiro é o mesmo boiadeiro e vaqueiro, só muda o nome por conta da região. Pois bem, meu amigo Francisco há muitos anos trabalha numa fazenda de criação de gado. E em uma certa noite de 2015, Francisco estava em sua casa descansando. Era assim por volta das 11 horas da noite, quando ele acordou com o barulho do gado berrando e correndo assustado no meio do pasto. Francisco mais do que depressa levantou e foi verificar o que estava acontecendo, pois nesse lugar tem muita onça. Ele pegou uma carabina e seguiu direto para o pasto que fica ao lado de sua casa. Mas o que o rapaz viu naquela noite o deixou paralisado de medo. Ao longe ele viu uma luz bem forte entre as árvores. Era uma bola de fogo que voava abaixo. Por isso que o gado se assustou. Até que aquilo começou a vir na direção de Francisco. Ia crescendo e fazia um barulho bem assustador. Até que o rapaz conseguiu sair daquele transe que o medo tinha lhe provocado. E mais do que depressa ele correu para sua casa. Entrou e ficou observando pela janela a bola de fogo, que foi ficando cada vez maior, até que começou a voar mais alto na direção do rio, até que foi sumindo no céu. Francisco me falou que nunca tinha visto aquilo naquela região. Aquela foi a primeira e única vez. Olá, Sam. Novamente aqui quem fala é o Luiz. O relato que vou contar aconteceu em 2013, na empresa em que eu trabalho. Esse fato aconteceu em uma manhã de segunda-feira. A gente tem um rádio dentro da empresa para distrair enquanto estamos trabalhando. E como o serviço estava muito atrasado, trabalhávamos à noite depois do expediente e também aos sábados. Então, depois de um dia cansativo na tarde de sábado, limpamos nosso setor de serviço e desligamos as luzes e o rádio, o mesmo que usamos na empresa. E um detalhe, eu mesmo que tirei da tomada, pois tenho esse velho costume. Até na minha casa eu faço isso. Pois bem, fomos para casa e passou o final de semana. E na segunda-feira, quando fui trabalhar, o meu amigo que já é falecido estava me esperando na porta do barracão, pois eu tinha ficado com a chave.
Mas foi aí que algo muito estranho aconteceu. O rádio que eu tinha desligado estava ligado e com um som muito alto. Meu amigo ainda me questionou perguntando se eu não tinha desligado, mas tenho a plena certeza que desliguei sim. Se não, a gente teria escutado antes de fechar a porta do barracão. Mas essa foi a primeira coisa estranha, pois no mesmo dia outro amigo que trabalha com a gente escutou alguém chamando pelo seu nome. E não parou por aí. O cara da segurança disse que viu luzes estranhas dentro do barracão. Ele puxou nas câmeras de segurança e eram pequenas bolinhas que voavam por todos os lados. Não sei o que foi isso, mas algo macabro ocorreu naquele dia. Esse foi o meu relato de hoje. Espero que tenham gostado. Uma boa noite a todos. As estradas do município de Tefé sempre foram celeiros de muitas histórias sem explicação. Não é raro encontrar pessoas que conhecem pessoas que passaram por situações assustadoras, ou mesmo moradores da zona rural que, em seu trajeto, indo e voltando para a cidade, passaram por alguma experiência sobrenatural. Estas são algumas das histórias que aconteceram nas estradas de Tefé. A primeira história que eu vou contar me foi narrada por uma amiga da família, uma pessoa a quem eu tenho um grande apreço. Esta amiga conhece a família do envolvido na história e, em respeito à privacidade dessas pessoas, o nome utilizado aqui será fictício. Chamarei o personagem de João. João era um mototaxista que trabalhava nas noites na cidade de Tefé. Tinha preferência em fazer as suas corridas no horário noturno por algum motivo que este narrador desconhece. Em uma noite, João pegou um passageiro que iria ficar na vila militar situado na Estrada das Missões. Após deixar o passageiro, que era um militar do exército, na sua casa na vila militar, João retornava para a cidade de Tefé. Após sair da Estrada das Missões e pegar a estrada do aeroporto, ele visualizou ao longe uma moça vestida de branco, acenando para ele. João parou a moto ao lado da moça. A moça disse o destino e subiu na garupa do mototaxista. João ficou impressionado pela beleza da jovem. O mesmo não poupou palavras para elogiar a moça, que, para sua surpresa, demonstrou interesse nele também. Ou seja, a atração a princípio era recíproca. Por estratégia, João pegou o caminho mais longo para o destino da jovem. Sendo assim, ele poderia conversar um pouco mais com ela para ver se era possível conhecê-la melhor. No decorrer da conversa, ficou claro que ambos estavam interessados um pelo outro, mas tinha um problema. Todos os dois moravam com sua família. Por não possuir lugar para se encontrarem intimamente,
Um convite inusitado veio da própria moça. Ela recordou João que próximo onde ele a pegou, na estrada do aeroporto, existia um descampado, uma área desmatada que lembrava uma espécie de campo de futebol improvisado. Atualmente, onde é este descampado, é um condomínio fechado, mas naquela época ninguém havia ocupado a região ainda. João aceitou a proposta da moça e eles voltaram para onde eles estavam vindo. Entraram no descampado. Era noite, mas tinha luar. Então João estacionou a motocicleta, a moça desceu da sua garupa, logo em seguida João também. Então, quando iam começar o seu momento de intimidade, a moça desapareceu. Em um instante ela estava ali e em outro instante ela não estava diante dos olhos de João, que na verdade, no momento em que ela desapareceu, João estava tocando nela. O rapaz ficou totalmente transtornado, sentiu arrepios e calafrios e uma sensação de estar sendo observado. Mais do que depressa, ele subiu na moto, ligou ela, acelerou e saiu dali. João nunca mais foi o mesmo homem. Sua família teve que enviar para uma instituição para ser tratado na cidade de Manaus, a capital do estado do Amazonas. E até hoje, João nunca retornou para a cidade de Itafé. Não sabe-se se ele melhorou, se ele continua em tratamento, em apoio. Anos antes, uma moça que trabalhava como enfermeira na Vila dos Militares desapareceu. Foi encontrado somente o seu corpo na estrada. Após a análise, foi detectado que a moça sofreu abuso e posteriormente foi assassinada com golpes de arma branca. Outros mototaxistas também afirmam ter prestado carona ou ter visto uma moça na estrada do aeroporto acenando e pedindo para fazer corrida de mototáxi. Seria a moça que João quase namorou o fantasma da moça assassinada anos antes? Esse é um mistério que, por enquanto, continua sem resposta. Outra história que também aconteceu nas estradas de Tefé foi me contada pela minha amiga da família, a mesma que contou a história do motoqueiro João e o fantasma da moça de branco. Ela conta que também conhece o protagonista dessa outra história, que usarei o nome fictício de Sebastião. Sebastião era um homem são. Até o ocorrido, nunca apresentou problemas psicológicos ou algo parecido. A família de Sebastião possuía uma propriedade rural na estrada da Agrovila. Era um sítio onde eles faziam farinha para revender. Uma vez, Sebastião estava esperando o transporte que naquele tempo era uma caçamba ou um caminhão que a prefeitura disponibilizava para levar e trazer os agricultores para a cidade. Hoje esse transporte é feito através de micro-ônibus ou um ônibus grande que a prefeitura disponibilizou. Mas anos atrás era uma caçamba ou um caminhão. Sebastião estava próximo a um igarapé. Esse igarapé passava por debaixo da estrada, onde tinha uma drenagem
que a prefeitura implantou, feito por tubos de bueiro de cimento de 1 metro de diâmetro. Uma série de tubos um do lado do outro, para não atrapalhar o fluxo do igarapé e a estrada fluir por cima. E tinha um homem sem camisa e de bermuda tomando banho nesse igarapé. Sebastião achou aquilo muito curioso. Ele começou a conversar com o homem coisas triviais. Quando ele perguntou de onde o homem era e para onde o homem ia, o homem disse: "Eu já vou." E se jogou no igarapé como se estivesse entrando no bueiro, mas não voltou de lá. O rapaz ficou esperando o homem aparecer do outro lado da estrada. Vale ressaltar que apesar desse bueiro ter esse diâmetro de 1 metro, tinha muito lixo dentro desse bueiro, muito mato, pedaços de madeira que a própria água traz quando tem chuva. Então ficava impossível um ser humano passar. Aquele rapaz desapareceu, não submergiu, não voltou. Sebastião ficou esperando aquele homem aparecer, ou então ficou esperando acontecer como se fosse alguma brincadeira, ele dizer que era uma piada e o homem aparecer do meio do mato, achando que foi uma ilusão de ótica, algo do tipo, mas nada, o homem não voltou. Naquela região, dias antes, tinha sido encontrado um corpo de um rapaz que tinha sido assassinado a golpes de arma branca. Quem fez essa maldade com o rapaz jogou o corpo naquele igarapé. Ele foi encontrado ali. Sebastião também nunca mais foi o mesmo. Até hoje o mesmo sofre de problemas psicológicos e fica recluso dentro de sua casa. De vez em quando, ele diz que o espírito do rapaz que ele viu na estrada no igarapé aparece dentro da casa dele até hoje, chamando ele para mergulhar junto com ele. Boa noite. Boa noite, Sam. Sou Luiz, aqui do Paraná. O relato que vou contar é de Dona Geralda e aconteceu em 1994. Dona Geralda ainda residia no sítio de sua propriedade, junto com seu marido, o seu José. Lá eles criavam gado de leite, porcos, cabras e várias galinhas, e também plantavam cereais para complementar as despesas. E só um detalhe sobre a propriedade: ela era cercada de mata e com várias espécies de animais. Pois bem, o seu José construiu um galinheiro bem grande cercado com telas bem grossas e com malhas pequenas, cercou em volta e no teto, tornando impossível o ataque de algum predador às suas galinhas. Bom, certa noite a Dona Geralda recolheu suas galinhas dentro de um cômodo mais pequeno do galinheiro, pois se aproximava um temporal. Estava tudo certo, elas estavam bem protegidas. Mas algo sinistro aconteceu logo de manhã, quando a Dona Geralda foi soltar as galinhas para ciscar na parte mais aberta do galinheiro. O seu José estava se preparando para ir para a roça, quando ouviu os gritos de Dona Geralda. E pasmem, a cena terrível que Dona Geralda e seu José presenciaram foi bastante macabra. As aves estavam todas sem cabeça, todas mesmo. Eram mais de 50 galinhas. Não tinha como nenhum predador entrar no cômodo, mas de alguma forma, algo conseguiu entrar. Seu José logo conferiu tudo, mas nenhum buraco foi encontrado na tela. E como relatei no começo,
O teto era fechado de tela e o chão era piso de concreto. Estava tudo intacto. A dona Geralda, até os dias de hoje, não conseguiu achar uma explicação para aquela atrocidade com as aves. E ficou esse mistério até os dias de hoje. Esse foi o meu relato de hoje. Espero que tenham gostado. Tenham todos uma ótima noite. Olá, Sam. Eu me chamo Douglas. Tenho 42 anos e moro em São Paulo, capital. Quero compartilhar o meu relato com os inscritos. Algo que até hoje me causa pesadelos. Não sei o porquê aquilo acontecia, mas tenho minhas teorias sobre o que de fato teria ocorrido, apesar de não ser algo concreto, pois é como dizia minha avó, alguns espíritos continuam vagando nesse mundo, em busca de algo que não encontraram em vida. Bom, tudo começou em setembro de 2010. Recém-casado e prestes a ter o primeiro filho, resolvi sair da casa da minha mãe para criar meu filho sozinho com minha esposa, que nessa época estava grávida do Lucas. Dava para viver tranquilamente ali. Vizinhança calma, poucos moradores e sem barulho que nos atrapalhasse. Mas não era bem uma casa em si. Era meio que uma pequena vila de casas, pois o rapaz que me alugou o imóvel disse que era a antiga casa da sua avó, a qual ele dividiu em pequenos cômodos, e cada cômodo ele fez meio que um kitnet. Ao todo eram 6, mas apenas 4 estavam alugados, e tinha 2 livres, na qual ficamos morando em um, por apenas 2 meses. Não estranhei nada no começo porque conhecia a região, e nunca soube de histórias dali. Mas como diz minha mãe, só sabe quem é de casa. E dito e feito. Só foi a gente morar nesse lugar que coisas sobrenaturais começaram a acontecer. No início foi tudo normal. Toda noite, logo depois das 8 horas, começavam a arrastar de móveis e o murmurar de pessoas que era bem baixo. Parecia que alguém estava se mudando para o cômodo de cima. Não estranhei porque o aluguel era barato e talvez alguém aproveitou e quis morar logo no lugar. Mas aquele mesmo comportamento voltou a se repetir nas noites seguintes. Os móveis eram arrastados e sempre ouvíamos alguém conversando. Como era novato no lugar, eu não fui atrás de saber quem estava ali. Não queria briga com ninguém, porém fui incomodando cada vez mais, ao ponto da gente começar a perder o sono. E foi então que decidi observar para ver quem estava morando ali. Mas foram dias e mais dias vigiando, e não vi ninguém entrar ou sair daquele kitnet. Comecei a estranhar tudo isso, porém as coisas só foram piorando. Um certo dia, ao chegar do trabalho, minha esposa me relatou algo um tanto que estranho. Ela me disse que viu uma senhora que estava sentada na cama olhando para ela e que viu vultos no corredor, que iam do quarto até a sala. Ela disse que tanto a senhora como os vultos sumiram feito fumaça e que aquilo não era coisa da cabeça dela. A minha esposa não era de mentir e nem teria motivos para isso. Estávamos felizes e indo muito bem. A única coisa que estava nos incomodando era o estranho inquilino, que supostamente estaria morando no cômodo acima do nosso. E tudo foi ficando pior quando aquelas aparições do além começaram a meio que nos perseguir. Numa noite no meio da madrugada, senti como se alguém tivesse me sufocando, e quando eu acordei estava sem ar debaixo das cobertas. Então me virei na cama
e fiquei com a terrível sensação de ter alguém me observando. E assim que olhei na direção da porta, vi a mesma senhora que minha esposa viu. Ela estava no corredor e olhando fixamente para mim, totalmente parada. Até parecia com uma pessoa normal, mas não tinha como ela ter entrado dentro de casa e nem sumir do jeito que sumiu, pois quando ela saiu indo na direção do banheiro, corri para ver onde a mesma estava indo e misteriosamente ela sumiu. Eu ainda tentei voltar a dormir, mas continuei com aquela sensação estranha de estar sendo observado, além de sentir leves toques pelo meu corpo. Só fui dormir quando estava amanhecendo e decidi saber da história do lugar. Não era normal aquelas coisas estarem acontecendo, porém não fui saber da história com o proprietário do kitnet, até porque ele não iria falar algo real para mim. Por isso decidi falar com algum vizinho, pois se eu e minha esposa víamos aquelas coisas, talvez eles tivessem visto também. No outro dia, logo cedo, inventei de lavar minha moto, uma desculpa para puxar assunto com os vizinhos. E na calçada ao lado da onde eu morava, estava um senhor, que já morava lá antes de mim. Dei um bom dia e o senhor retribuiu. E logo falei de como ali era calmo. Ele sorriu e disse assim: "É calmo sim, meu filho, mas esse lugar é cheio de histórias e aparições estranhas." Fingindo surpresa, perguntei: "Que histórias?" E ele seguiu falando: "Me prometa não falar isso pro dono daqui. Ele não gosta porque o lugar tem fama de ser assombrado. Até porque eu também ficaria incomodado se alguém falasse isso de algum parente meu, principalmente a avó. Bom, é assim, meu filho. Antigamente essa casa tinha dois donos. No caso, duas irmãs, a caçula e a mais velha. Nenhuma e nem a outra queriam dividir a casa, e por isso passaram a vida em pé de briga, até que tanto a irmã mais velha como a irmã mais nova faleceram, e quem ficou com a propriedade foram os filhos. Até aí estava indo tudo bem, mas assim que separaram o casarão e fizeram esses kitnets, começou as aparições, vultos, vozes e duas senhoras que sempre estão andando pelos corredores e encarando a gente como se ainda estivessem vivas. Dizem que são as irmãs e que tudo isso é do além. Não faz mal a gente, mas assusta quem vê. Elas aparecem porque não ficaram felizes com a decisão do neto, e por essa insatisfação as duas passam a noite vagando e mudando os móveis de lugar. Já aconteceu muito comigo. Agora já estou até acostumado. E você, meu filho, já viu alguma coisa dessas? Perguntou o senhor para mim. Apenas balancei a cabeça afirmando um sim e continuamos falando sobre o lugar, o que me deixou com muito mais medo. Não pelo que poderia acontecer comigo, e sim com meu filho que estava prestes a nascer. Foi aí que decidi que não ficaria ali após o seu nascimento. Vai que algo pior fosse acontecer com ele. Bom, continuamos morando no cômodo por ainda um mês, quando decidimos nos mudar para outro lugar. Só assim para aquelas coisas estranhas pararem. Foi um grande alívio quando saímos dali, mas nunca me esqueci do que vi e presenciei morando naquela vila. Eu acho que por terem passado a vida brigando pela casa, algo que nunca tiveram em vida, as duas acabaram indo para o outro lado ainda com a rixa, não resolvendo as pendências enquanto estavam vivas. Por isso o lugar era assombrado pelas duas, algo que creio ter acontecido. O sobrenatural existe, Sam, e eu vi com meus próprios olhos. Boa noite.
Saudações inscritos e inscritas do canal Relatos do Sam. Venho por meio deste e-mail compartilhar um relato com vocês, que me foi contado pelo meu sogro. Uma história que aconteceu com a minha falecida avó, uma incrível mulher que não cheguei a conhecer, mas que colecionava diversos causos sobrenaturais, sendo o pior deles o do Saci, uma criatura que para mim não passava de uma lenda, e até pensava ser invenção das pessoas. Mas eu também vi um Saci, e me arrependo até hoje de não ter acreditado. Eu nunca estudei e não sou alfabetizado, mas graças a Deus pude dar a educação que não tive para os meus filhos, e é um deles que lhe escreve esse relato. Bom, moramos no interior de São Paulo, uma roça que fica a cerca de 10 quilômetros da cidade grande. Não muito longe daqui existia a casa dos meus avós, a dona Raimunda e o seu Valdir. Ambos casaram muito cedo, e nessa casinha tiveram seus 9 filhos, sendo que meu pai era o penúltimo desses. Muitos dos meus tios já se foram, mas os que ainda estão vivos confirmam a veracidade dessa história, que eu só vim saber quando vi um Saci. Isso aconteceu em 1998. Eu tinha meus 21 anos de idade. Já era casado com a minha atual esposa e ainda não tinha filhos nesse tempo. A minha única preocupação era com uma criação de porcos e de cavalos que tinha, um dote que ganhei do meu sogro. Os meus avós já eram falecidos e não conheci nem a dona Raimunda e muito menos o seu Valdir, mas tinha ciência da sua existência e das grandes coisas que eles fizeram juntos, já que mesmo tendo poucas coisas, os dois nunca falharam na missão de pai e mãe. Pois bem, a vida ia seguindo tranquila, até que coisas muito estranhas começaram a acontecer. Primeiro foram as muitas panelas que caíam na cozinha. Era sempre logo depois do almoço. Caiu uma panela e a gente juntava. Mas logo depois outra panela caía também. A minha esposa até ficou assombrada achando ser coisa do além e que a casa era habitada por algum fantasma. Mas pensava eu ser coisa do vento, ou o jeito que ela guardava as panelas. Mas logo comecei a estranhar, depois que outras coisas começaram a acontecer com os meus animais. Certa vez eu tinha prendido os porcos no chiqueiro e coloquei um arame segurando a porta para que eles não fugissem. E quando menos esperava, os porcos estavam soltos, mas não tinha como, pois tinha ciência que havia fechado o chiqueiro e não tinha como eles terem fugido, ao menos que alguém fosse lá e abrisse a porta para eles. E isso se repetiu muitas e muitas vezes. Amarrava com arame, corda e até com uma corrente, mas mesmo assim os porcos conseguiam fugir. Comecei até a pensar que era gente que estaria fazendo tal coisa, e vigiei por várias e várias vezes, e então parou a fuga dos animais. Porém algo pior estava por vir. Eu tinha um cercado com 4 cavalos. 2 eram do meu sogro e os outros 2 eram meus. Eu deixava eles lá porque meu sogro não tinha lugar, e também porque era o único meio de transporte que a gente tinha naquele tempo. Mas os bichos começaram a adoecer. Não por doença, mas os cavalos apareciam pela manhã todos açoitados. Alguns pareciam até que eram mordidos. Ali no momento pensei ser uma pessoa e tomei a iniciativa de começar a vigiar, para ver se encontrava o responsável daquilo tudo. Talvez quem estivesse fazendo aquilo fosse o mesmo que abria a porteira dos porcos. E então comecei a vigiar, mas nada acontecia, mesmo ficando quase a noite inteira esperando alguém aparecer. E assim os dias foram seguindo, até a noite que eu vi o Saci. Era uma noite comum, assim como qualquer outra. Já tinha até desistido de vigiar para pegar o engraçadinho que estava mexendo com os meus cavalos. Mas nessa noite fui acordado pela minha esposa,
que notou os cavalos alvoroçados e correndo lá no cercado. Assim que eu vi aquilo, o sangue ferveu. Peguei uma faca na cozinha e saí para fora. E com o bico de luz que tinha no quintal, deu para ver que tinha alguém no meio dos cavalos, correndo de um lado para o outro, e espantando os cavalos para que eles corressem ainda mais. Só aí percebi que enquanto faziam isso, eles se jogavam no cercado, causando assim as marcas daquilo que pensei ser os açoites. Porém, quando me aproximei do cercado, não vi a pessoa que corria no meio dos cavalos. Pulei o cercado e comecei a acalmá-los. Os animais estavam alvoroçados, mas não tinha ninguém ali. Olhei no fundo da casa, no chiqueiro dos porcos, e nem sinal de alguém. Então, quando tudo estava mais calmo, decidi voltar para tentar dormir. Porém, assim que dou as costas para o cercado dos cavalos, escuto uma risada. Não uma risada normal de pessoa. Parecia um demônio encarnado que estava ali, bem atrás de mim. Rapidamente me virei e consegui ver um senhor idoso, que estava encostado na cerca. Ele vestia uma calça branca surrada e tinha um gorro vermelho que se destacava em sua cabeça. Como estava ali, só podia ter sido ele quem estava causando aquilo tudo. Logo fui me aproximando do homem e comecei a gritar. Então foi você, maldito, que está assustando os meus animais? Aquele senhor olhou para mim e tive a pior experiência da minha vida. Ele sumiu e senti um vento me empurrando pelas costas. E logo começou aquela risada macabra novamente. Agora em diferentes pontos. Parecia que ele pulava e ria ao mesmo tempo. Desnorteado, só vi aquele vento me rodeando. Só depois que me deixou à beira da loucura, que tudo parou. Só fiquei sentindo aquele cheiro de fumo queimado e uma sensação estranha no corpo. Medo. Aquilo só podia ter sido algo do além. Pouco depois entrei para dentro de casa e contei do ocorrido para minha esposa, que por sua vez contou para o seu pai, o meu sogro, e foi ele que me relatou uma antiga história dos meus avós. Segundo meu sogro, os meus avós sofreram com o mesmo mal que eu estava sofrendo. E o responsável daquilo tudo era um saci, sendo que eles viram 5 de uma única vez. Bom, isso aconteceu em meados de 1930. Minha avó tinha acabado de ganhar o primeiro filho, mas ela tinha um pequeno problema. Infelizmente não pôde amamentar o próprio filho. Ela não tinha leite no seio. Por isso foi preciso pedir ajuda à esposa do Demi, o pai do meu sogro, o avô da minha esposa. Dona Rosa, como era conhecida, tinha tido um filho pouco antes da minha avó e serviu como ama de leite para o seu filho, o meu tio, onde o amamentou até os seus 2 anos de idade. E nesses 2 anos ela presenciou os fatos macabros que aconteciam na casa da minha avó. Dona Rosa chegava na casa dos meus avós sempre cedo de manhã. Junto do seu filho ficava por algumas horas, ia para casa e logo retornava no período da tarde. E sempre ouvia minha avó falando que tinha vários sacis naquela região e que eles corriam dentro de casa e faziam maior alvoroço com os animais. E eram 5 no total, sendo 3 pequenos e 2 já idosos. Claro que Dona Rosa não acreditou, porque, segundo ela, minha avó estava tendo devaneios por conta do parto. Porém, mal sabia ela que era tudo verdade. Um dia, procurando saber se tudo era real, Dona Rosa veio na casa da minha avó no meio-dia, já que, segundo ela, era nesse horário que o saci mais aparecia. Dona Rosa ficou lá do meio-dia até as 3 da tarde, e nada do tal saci aparecer, porque seu esposo estava perto de chegar da roça. Então ela se foi com um punhado de feijão que minha avó lhe deu. Porém, quando a Dona Rosa foi abrir a porteira para sair, sentiu alguém puxando a barra do seu vestido. Assustada, ela se virou e ficou olhando para os lados, mas não viu ninguém.
Mas quando fui abrir a porteira e olhou para sua frente, ela viu que do outro lado estavam 3 meninos rindo. Eram pequenos, tinham olhos amarelados e cada um tinha um gorro na cabeça, bem vermelhinho. Eram os sacis. Assustada, ela soltou o feijão e correu de volta para a casa da minha avó. E lá ficou até o seu esposo chegar para lhe buscar. E foi essa a história que meu sogro me contou, onde 5 sacis atormentaram meus avós. Depois perguntei para o meu pai e também para alguns tios, que me confirmaram a mesma história. Inclusive eles também viram os sacis. Ainda me disseram que se tivesse um ali pela região, provavelmente seria bem velhinho, dos tempos da minha avó. E claro que fui perturbado por mais algumas vezes pelo mesmo saci, até que num dia simplesmente tudo acabou. Sempre vi aquele mesmo senhor correndo de um lado para o outro, e ouvi a sua risada macabra rodeando a casa. Desde aquele tempo que comecei a acreditar nessas coisas, que antes eu não acreditava. Sei que pode ser estranho para alguns, e muitos podem até duvidar de mim, mas naquela noite eu vi um saci. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.